Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Você sabe qual é a diferença entre os verbos falar, dizer e contar? Está na hora de aprender. Se você é novo em meu canal, eu gostaria que você soubesse que eu ofereço um mini curso de pronúncia gratuito que já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar a pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrasilian.com. Vamos então começar nossa lição. Os verbos falar, dizer e contar têm significados diferentes, mas em língua coloquial no Brasil, muitas vezes esses verbos são usados como se fossem sinônimos, especialmente os verbos falar e dizer. É muito comum usar o verbo falar no lugar do verbo dizer, mas o contrário não é comum. O verbo falar é muito mais usado que o verbo dizer. Estou falando sobre o uso desses verbos no Brasil. Em Portugal é diferente. Nesta lição, eu vou ensinar a vocês a forma correta de usar esses verbos, mas não ache estranho se você ouvir um brasileiro quebrando algumas dessas regras. O verbo falar é usado para se referir à capacidade de fala ou o ato de se exprimir por meio de palavras. Por outro lado, o verbo dizer é usado no sentido de informar ou comunicar algo. Quando eu ouço alguém falando sobre algum assunto por um longo tempo, mas sem comunicar claramente uma ideia, eu geralmente digo: essa pessoa fala muito, mas não diz nada. O que isso quer dizer? Que a pessoa tem a capacidade de falar, de produzir sons por meio da fala, mas ela não está comunicando nada, não está passando uma informação. Vamos falar sobre cada um desses verbos separadamente para você entender melhor como usá-los. Vamos começar falando sobre o verbo falar. Esse verbo pode ser usado em muitos contextos diferentes. Vamos estudar os usos mais comuns. Número 1, expressar-se por meio de palavras. Por exemplo, João não fala muito. Maria fala demais. Pedrinho começou a falar com 2 anos. Número 2. Conversar sobre um assunto. Por exemplo, eles estão falando sobre o trabalho. Ana gosta de falar sobre livros. Número 3. Expressar-se em algum idioma. Por exemplo, Ana fala inglês e português muito bem. Falar alemão é muito difícil. Número 4. Comunicar-se com alguém. Por exemplo, eu falo com minha mãe uma vez por semana. Maria precisa falar com seu chefe. Número 5. Manter um relacionamento social. Por exemplo, Mariana não fala com Pedro. Mariana e Pedro fizeram as pazes e voltaram a se falar. E número 6, expressões comuns com o verbo falar. Falar bem, falar mal, falar a verdade. Por exemplo, Ana fala muito bem da vizinha. O candidato fala mal de seu adversário. Eu sempre falo a verdade. Vamos agora falar sobre o verbo dizer. Esse verbo também pode ser usado em muitos contextos diferentes. Vamos estudar os usos mais comuns. Número 1, comunicar ou afirmar algo. Por exemplo, Maria disse que vai se mudar na próxima semana. João disse que não quer ir ao cinema. Número 2, narrar, relatar ou descrever algo. Por exemplo, ela disse várias coisas boas sobre você. Ela me disse as novidades. O que ela disse para ele? Número 3. Discurso direto e indireto. Por exemplo, o réu disse: sou inocente. O réu disse que era inocente.
Vamos agora falar sobre o verbo contar. Esse verbo é menos usado que os verbos dizer e falar, mas também é muito comum. Muitas vezes usamos esse verbo no lugar do verbo dizer. Por exemplo, ela me contou o que aconteceu, ou ela me disse o que aconteceu. Usamos muito o verbo contar no sentido de contar as novidades ou algo que aconteceu. Por exemplo, me conta como foi sua viagem. O uso mais tradicional do verbo contar é no sentido de narrar uma história. Por exemplo, minha avó adorava contar histórias. É isso, gente! Agora você já sabe como usar os verbos falar, dizer e contar. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando essas 3 palavras. Escreva uma frase com cada verbo para praticar. Se você quiser apoiar o meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar esse programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!